Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam assistindo as aulas, tá? Deixando o like, né? Compartilhando, acessando o site da Teacher aqui, tá bom? Vamos lá então iniciar. Vamos começar falando de cirurgias. Vamos lá falar das cirurgias. Então, temos alguns tipos de cirurgias. Essa aula eu acho que vão ser mais umas 2 ou 3 aulas só falando das cirurgias, tá? Então, temos alguns tipos de cirurgias. Vamos falar da cirurgia neurológica, a craniotomia. O que é a craniotomia? É a abertura do crânio para o tratamento cirúrgico das estruturas intracranianas. Pode ser o cérebro, pode ser as meninges, tá bom? Então, isso depende do que for, tirar alguma pressão, né, lá do crânio. Então, a abertura lá do crânio chama-se craniotomia. As indicações: tumores intracranianos, traumatismos crânioencefálicos, os TCEs, né, abscessos ou hematomas intracranianos. O pré-operatório, o que é o cuidado de enfermagem lá quando ele estiver no pré-operatório? O controle dos sinais vitais, principalmente se ele tiver um tumor ou um traumatismo. Jejum, a tricotomia, que a gente já falou do pré-operatório, né? A tricotomia, do lado que foi afetado, vai ter indicação do médico, do lado direito, do lado esquerdo, ou total, a cabeça toda. Higiene das costas com sabão e proteger a região com compressas estéreis, cuidado ao movimentar e levantar o paciente do leito e apoio psicológico e espiritual. Desculpa. O pós-operatório, manter o leito em Fowler, vocês vão verificar lá, eu não vou ficar dando as coisas de graça para vocês, vocês vão verificar lá o que é posição em Fowler, lateralizando a cabecinha dele, né? Observar o nível de consciência sempre, tudo tem que estar na prescrição de enfermagem, tá? Verificar os sinais vitais, o gotejamento do soro, fazer mudanças, realizar mudança de decúbito de 2 em 2 horas ou conforme a prescrição da enfermeira. Observar diurese e controle de sangramentos e realizar o curativo se necessário. O dreno de Penrose no PIC, verificar PIC na DVP também, tá? Mais pra frente pode ser que eu fale tanto de dreno quanto do DVP, tá? E anotar o volume e aspecto dessas drenagens, tá? DVP é uma drenagem, tá bom? Quais são as complicações da pessoa que faz uma craniotomia? Ela pode apresentar meningites, hematomas ao redor das órbitas, ao redor do olho ficar com hematoma, ficar roxo, tá? Cefaleia, desequilíbrio hidroeletrolítico, lá no exame de sangue vai aparecer isso, hemorragia intracraniana, choque hipovolêmico e atelectasias e pneumonias, tá? Isso tudo lá no pulmãozinho dele, beleza? Temos cirurgia oftálmica, né? Vamos falar da fasectomia. É a extração do cristalino, sabe? Essa pelezinha aqui da frente. Então, esse é o cristalino do olho. Por quê? Catarata, tá? Então, qual é a assistência de enfermagem lá no pré-operatório? Assistir psicologicamente, porque normalmente é idoso, né? Esclarecer qualquer dúvida que tenha a respeito da cirurgia, tá? Normalmente é durante o ato cirúrgico e no pós-cirúrgico as dúvidas deles. Proporcionar reforço positivo, vai dar tudo certo, a cirurgia assim, força. Higiene corporal completa, higiene oral, tem que fazer uma tricotomia facial, tá? Se for homem, tem que ir lá rapar, uma barba, bigode, lavar os olhos com água boricada, administrar os colírios e verificar os sinais vitais. O pós-operatório, evitar decúbito do lado operado, quer dizer, evitar o decúbito lateral, gente,
no lado do olho que foi operado, tá? Manter curativo oclusivo por 24 horas, que nem um tampão, tá? Usar óculos escuros por 5 dias após a retirada do tampão ocular. Então, depois que tirou o tampão, usar óculos escuro. Deambular, levantar do leito devagar com ajuda. Manter a cabeceira do leito entre 30 e 45 graus de elevação, que é Fowler. Olha eu dando a dica. Evitar correntes de ar. Espirros e tosse aumentam a pressão intraocular, principalmente quando o paciente faz força, né? Dieta líquida no pós-operatório imediato. Não pode esfregar o olho, fechar, não fazer força no olho. Aliviar a dor, providenciar grades laterais, sempre. Isso não é só para o paciente que fez a cirurgia de olhos, né? Isso para todo paciente. Grade elevada sempre, tá? Manter o ambiente quieto e tranquilo, anotar e avisar imediatamente o enfermeiro de queixa de dor ocular súbita, quer dizer, de repente começou a doer uma dor, avisar o enfermeiro e orientar o uso dos óculos escuros depois da retirada do tampão. Complicações, hemorragia. Vamos falar das cirurgias de nariz, né? Temos vamos falar da septoplastia e vamos falar da rinoplastia. A septoplastia é arrumar aquele desvio de septo, né? Falei já há algum tempo atrás, eu comentei que o César Tralli e o Ratinho, vocês olham, o nariz deles é torto, justamente por causa de desvio de septo. Além da estética, o mais preocupante é o problema respiratório. A pessoa ronca pra caramba também, o paciente, tá? Então, o que é a septoplastia? É o deslocamento da membrana mucosa com remoção e deflexão óssea cartilaginosa do septo nasal, né? Então, se você colocar a mão assim no seu nariz, você vai ver que lá tem uma cartilagenzinha que às vezes o paciente tem tortinha assim, pro lado direito ou esquerdo. Temos a rinoplastia, né? Que é a cirurgia que corrige as deformações do nariz. A gente vê aí o antes e o depois de um rapaz que tem, nossa, um bico de papagaio, ele tem, né? E a moça, ela tem um abaulamento, assim, bem no meio do nariz. Você vê que teve uma correção. Às vezes atrapalha muito na respiração do paciente, na qualidade de vida dele, tá? Qual é o pré-operatório de tanto rinoplastia e septoplastia? Assistir psicologicamente, falando que vai dar tudo certo, né? Que é pro bem dele, se não for uma coisa plástica, se for uma coisa necessária, né? Higienização completa, jejum de 8 horas e verificar os sinais vitais. Qual é o pós-operatório? Manter ele em Fowler de 30 graus, observar o nível de consciência justamente por causa da anestesia, verificar os sinais vitais, o gotejamento dos soros, observar se ele está fazendo xixi, o controle do sangramento do nariz e realizar o curativo se necessário. Nós temos a cirurgia de ouvido e garganta, miringotomia. Incisão no tímpano com instalação ou não de um tubo plástico com a finalidade de drenar secreções e aliviar a pressão, tá? Normalmente aquela criança que tem otite, muita otite, né? A dor, normalmente ou ela tá com uma pressão lá dentro ou ela tá com muita secreção. Então, qual é a indicação para fazer essa cirurgia? Otite média secretora, quer dizer, aquela dor de ouvido que sai a secreção. Otite média aguda, ocasionalmente mastoidite. Tem muita dor de ouvido, que eu acabei de falar. O pré-operatório, deitar do lado afetado para facilitar a drenagem pela força da gravidade. Quer dizer, se tá doendo aqui, eu vou deitar desse lado, tá? Aliviar a dor, observar a quantidade e o aspecto da secreção e anotar na anotação de enfermagem. Dieta líquida pastosa na tarde da cirurgia.
Nos pacientes com instalação de tubo plástico no ouvido, não molhar o ouvido durante o banho. Após a alta, eles devem estar orientados quanto aos mergulhos. São contraindicados. Deve ser utilizados tampão auditivo durante a natação. O pós-operatório, dieta livre e repouso relativo. O ouvido operado fica entupido nas primeiras semanas. Não molhar o ouvido operado, usar algodão levemente embebido com óleo. Febre baixa e isolada é comum no pós-operatório. Se alta ou persistente, comunicar ao médico. Falar, se tiver uma febre baixa, 35, 34 graus, né? É comum. Mas se tiver uma febre alta que não passa com a medicação, tem que ir para o médico. Dormir sobre o ouvido não operado, quer dizer, se eu operei o direito, eu vou dormir sobre o esquerdo, né? Tossir ou espirrar somente com a boca aberta, para não fazer pressão. Não fazer pressão aqui. A diferença, não faz pressão aqui, tá? Pode ocorrer eliminação de secreção com esponjinhas pelo ouvido operado. Amidalectomia, que é a remoção cirúrgica das amígdalas por estruturas linfóides localizadas na orofaringe. Vocês estão vendo aqui a fotinho, né, da amidalectomia. O antes e o depois, tá? A criança tem dor de garganta recorrente. E adenoidectomia. São normalmente quem tem adenoidectomia, é a retirada cirúrgica das adenoides, tá? É um excesso de carne que tem, tá? Bem aqui nessa parte aqui, parece que é no nariz que pega essa parte aqui, tá? Normalmente a criança que tem adenoide e tem a amígdala grande, né, faz a cirurgia junto, tá? Que chama a adenoamidalectomia, tá? Qual a indicação para amidalectomia? Em casos de abscessos, hipertrofia, grandes amígdalas que dificultam a deglutição e a respiração. E da adenoidectomia, em casos de hipertrofia acentuada das adenoides, quer dizer, um aumento também das adenoides, tá? Como que é o pré-operatório? Assistir psicologicamente, higienização completa, jejum de 8 horas e verificar os sinais vitais. O pós-operatório, se for em criança, é mais fácil, dizem, do que de adulto, tá? Então, falar calmamente com a criança em tom baixo, limpar as perdas de sangue, mas não assoar, não pode fazer força no nariz, tá? Aquilo vai saindo mesmo. Eles dormem com a bocona aberta, tá? A voz da criança muda também. Manter o repouso no leito, em posição lateral ou ventral. Incentivar a criança a beber líquidos frios de 2 em 2 horas para eliminar a dor ao engolir e hemorragia e edema. Evitar dar mamadeira e bico. Mas porque tá tudo fechado, né? Então eles não conseguem respirar direito ainda. Dar-lhe a medicação prescrita às horas certas, né? E analgesia para evitar a dor. Não dar aspirinas similares, porque provoca hemorragia. Dar-lhe líquidos, alimentos moles durante 8 dias e temperatura ambiente depois 7 dias. Quais são as complicações? Hemorragia, infecção e faringite. Mesmo ele operando, ele pode apresentar faringite, tá? E acabou. Nossa, foi rapidinho, nem reparei. Fiquei aqui, entrei coloquei aqui na primeira e fui embora. Então, obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado das nossas cirurgias. Vão ter mais cirurgias daqui para frente. Assistam a aula, deixe o like, visite o site da Teacher, que as aulas já estão lá também, tá? Deixem seus comentários, compartilhem, inscrevam-se no canal para melhorar o canal da Teacher lá, tá bom? E
Muito obrigado, boa aula. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar, deixar lá nos comentários que tá tudo certo, tá bom? Mil beijos, muito obrigada e boa aula para vocês.